Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aí sobre um conteúdo bem interessante, que são os aspectos demográficos da Europa. E a gente tem aí algumas informações que são bem relevantes quanto a tudo que a gente vem estudando. Quando a gente fala sobre aspectos demográficos da Europa, é óbvio que eu preciso entender que são aspectos que estão relacionados à demografia. Então, se estão relacionados à demografia, estão relacionados a pessoas, fluxos de pessoas, né? E o foco de hoje é nós falarmos sobre o continente europeu. E como nós vamos falar sobre o continente europeu, em alguns momentos vocês vão ver que vão existir assuntos que vocês já aprenderam em outras séries e que vocês vão retomar eles agora também. Então, o primeiro slide aí, o primeiro passo de vocês é aspectos demográficos da Europa, né? Depois eu coloquei sobre uma questão, um conceito muito importante, que é a transição demográfica. Quando nós falamos sobre população e quando nós falamos sobre transição, a gente está falando sobre uma mudança de uma população de uma região para outra ou de um aspecto para o outro. O primeiro aspecto que eu coloquei para vocês é justamente o processo que está relacionado com a mudança de características da população e a mudança em suas idades. Então, quando eu falo em uma transição demográfica, eu estou falando sobre a mudança de um foco de uma determinada população para outra. Nesse conceito de transição demográfica relacionada à Europa, simplesmente nós vamos estar falando aí justamente sobre a mudança de estrutura dessa população. Então, essa população europeia, ela está relacionada com essa transição demográfica que diz que a população da Europa é uma população que vem passando por algumas modificações, vem passando por algumas mudanças, e essas mudanças estão mostrando que a base principal, que seria a população jovem, né, de uma pirâmide etária, por exemplo, ou de uma estrutura de formação da população, e seria uma população jovem, na Europa passa a não ser a base principal a população jovem, sim um outro tipo de população, seria a adulta, já para o envelhecimento, para a idosa. Então, o público maior da Europa já vai aí para um público muito mais focado na população adulta. Depois eu coloquei aí para vocês. Saída de um foco específico em uma faixa etária de idade. Então, é o que eu expliquei. Eu saio, né, de uma população e vou para outra. Essa transição demográfica me dá esse conceito muito simples, né? Essa saída, professor, é uma saída que é espontânea? Não necessariamente, mas é uma saída que às vezes não tem, como eu posso dizer, uma resposta mais prolongada. Porque uma população que ela não tem uma rotatividade, um crescimento populacional voluntariamente, a gente costuma dizer sobre um crescimento vegetativo, a gente consegue observar que essa população ela vai mudando de maneira simples e de maneira natural essa transição demográfica. Então, se em um momento eu tenho uma população muito mais jovem, né, em algum momento, se essa população não tem um crescimento, ela vai virar uma população mais adulta. E depois vai tendo um crescimento de população idosa também. Coloquei para vocês aí, crescimento de uma outra faixa etária. Então, se eu saio da população jovem, eu vou para a população adulta. Ah, e se eu sair da adulta e for para a idosa, é uma transição demográfica? Sim, é uma transição demográfica, sim. E isso é bem fácil de entender. Transição, mudança de um estágio para outro. Mas como nós estamos falando sobre demografia, a gente está falando sobre a mudança da população nesse conceito quanto quantidade, né? O contingente populacional. Bom, então, quanto a esses aspectos, tudo mais que tranquilo. Aí nós vamos para entender o que seria uma transição demográfica, mostrando isso graficamente para vocês. O primeiro estágio, que é o estágio 1, ele fala aí sobre uma alta taxa de natalidade e mortalidade. Quando eu falo sobre uma alta taxa de duas coisas que são essenciais, eu preciso entender onde é que ela me afeta. Quando eu tenho um crescimento muito grande da população, quando eu tenho um crescimento muito grande de mortalidade, ou seja, morre muita gente, nasce muita gente,
é muito simples entender que essa transição demográfica ela vai acontecer, mas não naquele momento. Então, no estágio 1 dessa transição demográfica, a gente percebe que é um estágio muito pausado, é um estágio muito leve, é uma coisa ainda muito moderada, né? Porque a gente não tem uma transição tão grande. Mas se vocês observarem aí, ó, nas idades, abaixo da idade de 15 anos, a gente tem uma boa base, a gente tem uma boa quantidade de pessoas. Se nós formos para cima de 15 anos, a gente tem uma transição aí de demografia. Essa transição, ela começa a diminuir. Por que ela começa a diminuir? Porque o número e a taxa de mortalidade também começam a aumentar. E aí vira uma questão muito relacionada de diminuição populacional. Então, no primeiro estágio, a gente já começa a perceber um pouquinho mais de estrutura quanto a essa transição demográfica. No estágio 2, ele diz assim, alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Eu tenho um maior número de nascimentos, então meu crescimento vegetativo ele vai ser maior e vai ser positivo, né? E eu vou ter um número de mortes muito inferior. Então, eu consigo perceber que na diferença do estágio 2 para o estágio 1, eu tenho o estágio 2 ainda permanecendo numa crescente, o estágio da fase adulta, mais um pouquinho mais para cima, mas a partir dos 15 anos, que ainda não é fase adulta, mas da faixa ali, da linha dos 15 anos para cima, a gente consegue entender que não tem muita oscilação, então é uma coisa bem linear quanto a tudo isso. E depois eu tenho também uma questão relacionada com a população idosa. A minha população idosa, ela ainda é bem diferente do que a população do estágio 1. Se vocês conseguirem observar, o estágio 1, que é o estágio da população idosa acima dos 65 anos, a gente consegue observar que no primeiro estágio ainda tem uma população muito pequena, porque morre muito, né? O número de mortes ainda é um número pouco considerável na fase 1. Professor, como que eu consigo diferenciar o estágio 1 para o estágio 2? É simples. O maior número de idosos que estão conseguindo chegar vivo a essa fase é o que vai fazer esse crescimento. Né? Não tem outra opção quanto a esse crescimento. Se não chegar a um maior número de idosos, não tem como essa fase crescer. Tá? No estágio 3 tem a queda da taxa de natalidade, ou seja, passa a não nascer tantas pessoas, e manutenção na baixa taxa de mortalidade. Então, eu começo a cuidar um pouco mais da minha taxa de mortalidade para poder ter ali um pouco mais de pessoas vivas. Né? E a taxa de natalidade, infelizmente, ela tem uma queda, para de crescer um pouco mais. Então, nesse processo, já começa a transição demográfica, aonde começa a se observar e a ter um cuidado maior com essa população, para que essa população permaneça tendo uma qualidade de vida maior, porque a transição demográfica ela traz também, né, quando tem um aumento nessa população mais velha, uma qualidade de vida muito melhor. E essa qualidade de vida traz uma eficiência no processo de qualidade de vida, de qualidade de estrutura social. Então, tudo isso é muito importante. E no estágio 4, nós temos a taxa de natalidade e a mortalidade muito baixa. Então, passa a não morrer muita gente e passa a não nascer muita gente. E aí a gente entra num processo muito complicado, porque a gente começa a ter um envelhecimento muito grande dessa população e essa população passa a não ter um crescimento, ou seja, uma taxa de natalidade muito baixa. E a melhor coisa para solucionar tudo isso seria o processo migratório, né? Que é o processo que determina aí o grande avanço da população, ou pelo menos um aumento populacional, tá bom? Depois eu coloquei aí, problemas sobre o envelhecimento da população europeia, que a gente tem uma base muito simples de entender por que essa população não está tendo um crescimento tão grande. Primeiro, porque o envelhecimento atual e para o futuro do continente é um envelhecimento garantido, então, ou seja, vai haver ainda muito mais idosos nesse continente do que o que já existe, e a taxa de natalidade não está sendo compatível a essa situação. Depois, a diminuição da população, porque como não nasce muita gente, as pessoas que vão ficando velhas, mais uma hora elas vão morrer. Então, essa mortalidade ela vai começar a ser maior do que a natalidade. Depois, o aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais, então o público e a sociedade daquele continente também vai ser um pouco maior por um tempo maior. Mas também tem uma questão de natalidade. Então,
a mortalidade e a natalidade vão estar equilibradas, né? Então não vai ter um aumento considerável. Queda na taxa de natalidade e a queda na taxa de fecundidade, que serão a questão de nascimentos, gravidezes de mulheres por filhos. Então a gente tem aí mais ou menos por volta de 1,6 filhos, né, por mulher. Ainda é um número baixo, né, considerando que a população ainda é uma população muito mais velha, tá certo? Depois do processo migratório, que na verdade é o que possui uma grande influência no aumento populacional, mas esse processo migratório vem com alguns problemas também, né? Porque todo país tem sua regra, tem suas leis, sua legislação. Então não é todo mundo que consegue adentrar ao continente europeu, não é todo mundo que consegue usufruir das mesmas condições. Então isso acaba também dificultando um pouco mais o aumento da população. Grandes investimentos, né, no futuro, né? Então essa questão da população ser um pouco mais idosa, um pouco mais velha, é também perceptível para poder entender que essa população também precisa de cuidados, que é aquilo que a gente comentou quanto à qualidade de vida. Então isso também melhora nesse aspecto, tá? O continente europeu é uma região que possui grande influência de imigrantes, é uma região que tem uma procura muito grande quanto à imigração, mas aquilo que eu comentei quanto à legislação, quanto às leis pertinentes àquele país, aos países do continente europeu, ainda são coisas muito fixadas para que isso não aconteça com um grande fluxo. Tá? Coloquei aí para nós analisarmos análise, né, dessa pirâmide etária com relação à Europa. Se vocês conseguirem observar aí, até os 29 anos nós temos um equilíbrio nessa população, né? A partir dos 30 aos 34 anos, nós percebemos que a população adulta, né, mesmo a partir dos 25 também, que já é uma população adulta, a gente consegue observar que ela tem um crescimento. Esse crescimento não está relacionado, pessoal, a um maior crescimento de população que está nascendo. Não. Está dizendo que, com relação à quantidade de pessoas existentes naquela região, o maior número de pessoas, ou seja, o número mais significativo, está relacionado com a população adulta daquela região. A população idosa, ela começa a contar a partir dos 60 anos. Se nós começarmos a observar, se vocês olharem aí, ó, a partir dos 60 anos, aonde está mostrando aí, estou mostrando para vocês, nós temos um nível de 3%, depois vai diminuindo gradativamente. Onde tem uma diminuição drástica é de 75 a 79 anos, né, que vai para 1,4. Dentro desses fatores, a gente ainda tem uma população muito grande. Então, se vocês observarem, a população idosa, que começa aos 69 anos, ela tem quase o mesmo valor da população que tem 45 anos, que é 3,4. Então, isso é uma questão também de uma análise muito importante para poder observar. Se vocês observarem a população jovem aqui, ó, é uma população que tem uma porcentagem muito, podemos dizer aí, de uma forma mediana, mas que também é significativa, mas não é maior do que a população adulta. Então, a gente está querendo dizer o seguinte, que a natalidade é sempre inferior do que a questão de sobrevivência, né? Tem uma qualidade de vida muito maior do que de nascimento, certo? E eu trouxe para vocês também a questão da densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a relação de proporção de quantidade de pessoas referentes ao quilômetro quadrado. Então, eu vou pegar o número de pessoas que existem naquela região e dividir por quilômetro quadrado. Eu tenho aí uma densidade demográfica. Essa densidade demográfica, ela precisa ser feita com cálculo, né? Pego o valor, divido pelo outro e chego a um valor base. Na questão do continente europeu, aí da Europa, nós temos cerca de 68 pessoas por quilômetro quadrado. Então, nós ainda temos uma quantidade aí grande, né, de pessoas por quilômetro quadrado. 68 pessoas é um número bem alto por quilômetro quadrado. Mas nós temos também uma queda no valor de crescimento populacional. Então, hoje existe 68 pessoas, mas no futuro pode ser que esse valor venha a diminuir. Pode ser que venha a aumentar? Muito difícil um aumento de forma significativa, tá bom? Grande influência do crescimento vegetativo, né? Então, o crescimento vegetativo também é uma coisa muito influenciadora, mas nós temos dois fatores.
Só a gente lembrar que o crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo só vai ser positivo se ele tiver um aumento de nascimentos. Se ele tiver um aumento de mortalidade comparado com a natalidade, eu vou ter um crescimento vegetativo negativo. Então, morreu mais, o crescimento é negativo. Nasceu mais do que morreu, o crescimento vegetativo é positivo. Tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente vem falar aí sobre esse aspecto da população da Europa, né, sobre esse envelhecimento da população, e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, porque o conhecimento é uma coisa muito importante. Até breve e nos vemos aí com novas matérias, novos conteúdos e até breve.